Vamos aprender agora sobre os tipos de dados. Tá? Vou criar um novo arquivo aqui no nosso projeto, clicando com o botão direito, New File. Vou apertar já um Ctrl S para salvar. Vou salvar como 04 tipos de dados.php. Ok? Salvando. Vou abrir aqui a tag PHP e vamos lá. Então, olha só, as variáveis elas podem armazenar dados de diversos tipos. Então, nós vamos conhecer agora os tipos de dados suportados pelo PHP. Então, vamos começar pelos tipos de dados escalares. Tá? Vou adicionar aqui um comentário. Vou colocar assim, ó, escalares. Ok? Fechar esse comentário. E nós vamos começar pela string. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente cria uma variável no PHP? Cifrão e o nome da variável, correto? Então, agora nós vamos atribuir um valor a essa variável, tá? Então, o que é uma string, gente? É uma sequência de caracteres. Basta você adicionar aspas e coloca assim, ó, olá, mundo, ponto e vírgula. Então, nós acabamos de criar uma variável nome do tipo string, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar aqui uma função chamada vardump, tá? Essa função, ela mostra informações sobre uma variável. Então, vardump o quê? Nome, ponto e vírgula. Essa função vardump vai nos dar mais informações sobre essa variável aqui, beleza? Vamos abrir aqui o navegador, 04 tipos de dados, tá? E olha só, a função vardump nos mostrou o caminho, C2 pontos, /wamp64, www.cursophp.com/04 tipos de dados.php, tá? Ele nos mostra também a linha, tá? Linha 5, não é isso? Olha só, na linha 5 que nós colocamos essa função aqui, beleza? Linha 5 e o tipo de dado, string, tá? E aqui nós temos o valor e o comprimento. Então, como vocês puderam observar, uma string nada mais é do que uma sequência de caracteres cercado por aspas, beleza? Então, nós vamos aprender aqui mais uma função, que é para validar o tipo de dado. Vamos fazer o seguinte, if, ou seja, se o quê? E entre parênteses, eu vou colocar assim, ó, se is string, tá? Se é uma string. E entre parênteses, eu vou colocar nome, tá? Então, ele vai verificar se esse nome é uma string, beleza? 2 pontos. Bom, se for uma string, ele vai nos exibir uma mensagem, ó, echo é uma string, ponto e vírgula, tá? Se não for, else, echo novamente, não é uma string, end if, ponto e vírgula. Bom, não se preocupe com esse if e else aqui, tá? Nós não estudamos ainda sobre eles. Eu quero que você apenas entenda o que a gente está fazendo. A gente está verificando se esse nome aqui é uma string, ok? Se for, ele vai nos exibir a mensagem, é uma string. Se não for, ele vai nos exibir uma outra mensagem, não é uma string, beleza? Ctrl S para salvar. Vamos atualizar aqui o navegador. E olha só, ele nos exibiu, ó, é uma string, certo? Bom, se a gente fizer o seguinte, se a gente apagar esse olá mundo aqui e alterar o valor, se eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Deixou de ser uma string, certo? Atualizando, olha só, não é uma string, tá? E você pode perceber aqui, ó, que virou um inteiro, que ele mudou o tipo de dado. Agora é um int, né? É um inteiro, porque a gente colocou aqui 1, 2, 3. Então, quer dizer que a gente não pode ter uma string com números? Pode, tá? Basta colocar entre aspas. Coloca assim, ó, olá, mundo, 1, 2, 3. Posso colocar aqui caracteres especiais, contanto que esteja entre aspas, tá? E assim nós temos uma string. Se a gente atualizar agora, olha só, temos uma string aqui. E observe que ele conta também os espaços, tá? Perceba que o comprimento aqui está 18, porque ele conta, além das letras e números, ele conta os caracteres especiais e os espaços. Então, vou fazer o seguinte. Aqui embaixo desse if, vou colocar um echo e, entre aspas, um hr. Isso aqui é uma tag HTML que serve para criar uma linha. Olha só para a gente separar aqui os tipos de dados, ok? O próximo tipo de dado é o int, ou seja, que são os números inteiros, constituídos de números naturais e seus simétricos negativos.
Então, eu vou criar uma variável, idade, tá? E vou atribuir um valor. Vai ser 27, ponto e vírgula, tá? E, novamente, nós vamos utilizar o vardump para ver mais informações sobre essa variável idade, ok? Ctrl S aqui para salvar. Vamos atualizar o navegador. E olha só, nós temos uma variável aqui do tipo int, tá? E aqui o valor, 27, beleza? Se eu colocar aqui um menos 27, o que acontece? Atualizando, permanece int, tá? Se eu colocar aqui um 0, atualizando, permanece int. Mas se eu colocar um 12.8, atualizar, não é mais int, é float, ok? Beleza. Tá? Então, vamos fazer essa mesma validação aqui. Fazer o seguinte, ó, se, e ao invés de isString, isInt, ok? IsInt, idade, tá? Então, se for uma idade, o que vai acontecer? Echo é um inteiro, ponto e vírgula. Se não for, else não é um inteiro, ponto e vírgula, and if. Vamos colocar novamente esse echo hr, ponto e vírgula, atualizando aqui. Olha só, é um inteiro. Se a gente colocar 10.7, não é um inteiro, tá? Porque ele passa a ser um float. Tudo bem? Beleza, vou deixar 10. E agora sim, nós vamos criar aqui um float, que é um tipo de dado utilizado para representar números reais, como a gente acabou de ver. Então, vou colocar aqui, ó, altura, tá? Criar uma variável, altura, igual, e aqui eu vou colocar um valor, ó, 1,77. Beleza? Vardump, altura. Atualizando aqui o navegador, temos agora um float, tá? 1,77. Vamos fazer novamente essa validação, só que agora eu vou copiar a estrutura aqui de cima, para a gente ganhar tempo. E eu vou colocar aqui embaixo. Vou mudar o nome da variável, vai ser altura, tá? E ao invés de int aqui, vai ser um float, ok? E vamos alterar o texto. É um float, não é. Ctrl S para salvar. Atualizando aqui o navegador, temos lá o texto, é um float, beleza? Nós temos também o boolean, que representa apenas dois estados possíveis, tá? Ou true ou false, ou seja, ou verdadeiro ou falso. Então, vou fazer o seguinte, ó, criar uma variável chamada admin, tá? E vou atribuir um valor, false, ok? Se a gente der um vardump, admin, o que vai acontecer? Admin é um boolean, tá? E o valor false. Poderia também ser true. Atualizando aqui. Olha só, permaneceu, tá? É um boolean, só que agora o valor é true. Certinho? Novamente aqui nós vamos fazer essa validação. Vou colar aqui embaixo. Só que agora vai ser isBool, tá? Admin, a variável, é um booleano. Não é. Atualizando. Temos aqui a validação. Beleza. Esses são os tipos de dados escalares, tá? Conheceremos agora os tipos de dados compostos, ok? E o primeiro que nós vamos conhecer é o array, tá? Mas não se preocupe porque nós teremos uma aula exclusiva só para arrays, tudo bem? Quero que você entenda nesse momento que ele é um tipo de dado, certo? Então, observe o array nesse momento como uma variável que armazena vários valores apenas, certo? Então, olha só, vou criar aqui uma variável chamada carros, tá? Essa variável carros vai ser o quê? Vai ser um array e entre parênteses eu vou colocar aqui alguns valores, tá? Entre aspas, vou colocar um go, depois vou colocar uma vírgula, aspas novamente, vou colocar um uno, vírgula, aspas novamente, e aqui eu vou colocar um Camaro, ponto e vírgula. Então, observa que nós temos aqui uma variável, tá, com 3 valores, tudo bem? Então, veja o array dessa forma nesse momento.
Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui um vardamp carros, ponto e vírgula, tá? Atualizando aqui o nosso arquivo, veja que ele nos mostra aqui mais detalhes sobre esse array, tá? Temos aqui 3 valores, tá? Índice 0, nós temos uma string go, tá? Índice 1, uma string uno. Índice 2, temos uma string camaro, tá? E aqui os comprimentos, 3, 3 e 6, beleza? Voltando aqui ao nosso arquivo, eu posso colocar uma vírgula e vou colocar um 12, tá? Vou colocar uma vírgula novamente e colocar um 20.6. Novamente vou colocar uma vírgula e vou colocar um true, certo? Se a gente atualizar o nosso arquivo, perceba que ele acrescentou aqui também, ó. Índice 3, nós temos um inteiro, 12. Índice 4, temos um float, 20.6. E no índice 5, temos um boolean true, beleza? Bom, nós temos também o object, tá? Não se preocupe se, assim como o array, você não entender ele direitinho, porque lá na frente nós vamos explicar melhor sobre os arrays e sobre PHP orientado a objetos, tá? Eu quero que você se atente nesse momento a ver o object como um tipo de dados, tá? Então, vou criar aqui, ó, object, vai ser o quê? Nós vamos criar uma classe chamada cliente, certo? E aí eu abro chaves. E aqui dentro eu vou criar um atributo. Vai ser public nome, tá? E agora nós vamos criar um método. Vai ser public function atribuir nome, tá? E entre parênteses eu coloco nome aqui. Abro chaves novamente, tá? E aqui dentro eu vou dizer o seguinte: this nome, ou seja, estou me referindo a esse nome aqui, tá? Vai ser igual a nome, beleza? Esse nome aqui. Então, esse método atribuir nome vai ser para atribuir um nome a esse atributo aqui, beleza? Tranquilo. Então, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, ó, cliente vai ser igual a new cliente, ponto e vírgula, tá? Então, o que nós acabamos de fazer? Instanciamos aqui essa classe cliente, tá? Então, cliente agora é um objeto. Se a gente der um vardamp cliente e atualizar aqui o navegador, olha só, nós temos aqui um object cliente, tá? Perceba que o atributo nome está null, tá? Porque a gente não atribuiu nenhum valor a ele. Mas se a gente utilizar o método que nós acabamos de criar, ou seja, cliente atribuir nome, e entre parênteses, a gente coloca aqui o nome, ó, Rodrigo, ponto e vírgula. Atualizando aqui, nós temos agora public Rodrigo, do tipo string, tá? Aqui o valor e aqui o comprimento, tá? Então, esse é o object. Eu não vou entrar em muitos detalhes para você não ficar muito confuso, tá? Mas lá na frente nós vamos estudar mais sobre a orientação a objetos, beleza? Eu vou pegar essa validação aqui também, tá? Vou adicionar aqui embaixo. Is array? Não, é is object, tá ok? Qual o nome do objeto? Cliente. É um objeto, não é um objeto. Vamos ver se funcionou a validação. Atualizando. Ok, é um objeto. Beleza? Então, esses foram os tipos de dados compostos, tá? E para finalizar, nós temos os tipos de dados também especiais, que é o null, ou seja, uma variável do tipo null é uma variável que não tem valor atribuído a ela. Então, ó, se eu tiver uma variável aqui, cidade, igual a null, der um vardamp cidade, o que ele vai nos mostrar? Olha só, variável null, tranquilo? E nós temos também a resource, que é um tipo de dado utilizado para fazer referência a recursos externos, ou seja, fazer conexões com banco de dados, manipulação de arquivo. Bom, então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham absorvido aí o máximo, tá? Eu sei que arrays e object ficou um pouco confuso, mas nós aprenderemos detalhadamente mais lá na frente, tá? E eu tenho certeza que não vai ficar nenhuma dúvida.
Então, até a próxima aula.